Partimos para a análise. Rui Cardoso, jornalista, João Andes, do Observatório de Segurança e Defesa da SEDES. Agradecer aos dois. Rui, começo por ti. Ajuda-nos a perceber a tua leitura daquilo que aconteceu em Amsterdão ontem à noite. Estamos aqui realmente a falar, como diz o primeiro-ministro Netanyahu, de perseguição contra judeus, de antissemitismo? Ou seja, quer dizer, antes de mais, temos aqui confrontos entre adeptos de futebol. Isso, antes de ser qualquer outra coisa, é o que foi aqui. As outras, ter-se-á Rui, peço desculpa, vou ter que te interromper durante alguns instantes porque a nossa ligação não está nas melhores condições. Vamos tentar recuperá-la. Para já, faço a mesma pergunta ao João Andes. Se há aqui alguma dúvida de que estejamos perante algo deliberado de antissemitismo, de uma perseguição organizada contra judeus? Boa tarde a todos os telespectadores. Espero que o Rui também possa juntar-se em breve de novo a nós. Trata-se de um ataque antissemita sem dúvida nenhuma. Portanto, nós temos aqui que diferenciar duas coisas que de facto ocorreram. Houve algumas situações entre grupos de fãs das duas equipas que jogaram este jogo, que são uma outra situação, que não são diferentes de todas aquelas que vimos no passado entre clubes de futebol, entre fãs que se exaltam um bocadinho uns com os outros, e houve uma outra situação que já está reportada relativamente a isso, que não teve nada de grave. Paralelamente a isso, houve uma manifestação pacífica de manifestantes que queriam manifestar-se a favor da Palestina, mas é aí que as coisas tomam uma outra dimensão completamente diferente. Para além dessa manifestação, foi planeado e executado uma emboscada aos adeptos de Maccabi Haifa, do clube israelita. Portanto, a polícia destacou as suas forças para fazer a proteção e acompanhar esta manifestação que ocorreu de forma pacífica, e imediatamente a seguir essa manifestação ter terminado sem qualquer problema, estavam centenas de pessoas encapuçadas à espera, próximas do estádio, à espera que os adeptos israelitas saíssem. E o que é que fizeram? Começaram a identificar pessoas nas ruas, de forma indiscriminada, a exigir-lhes os passaportes, perguntar-lhes se eram israelitas, se não era. Atacaram centenas de adeptos, 12 estão no hospital, um está às portas da morte, outro foi atirado ao rio, e existem também relatos e já indicações de pessoas de outras nacionalidades, como, por exemplo, ucranianos, que foram atacados também por terem recusado a mostrar a sua identificação a estas pessoas encapuzadas que, para além de agredirem a maior parte destes adeptos que conseguiram encontrar, de esfaquearem alguns deles, inclusive atropelaram alguns deles. E, portanto, nós temos neste momento já uma circunstância até, que eu diria até um pouco paradoxal. Depois de uma noite de terror, em que, para além desses pequenos eventos que existiram entre dois adeptos, dois clubes de futebol, existiu toda esta situação, e nós temos de ser capazes de distinguir uma e a outra, e eu espero que, se houve fãs desse clube israelita que tenham estado envolvidos numa outra fase, numa outra altura, em alguns trocas de insultos ou alguns exageros, que sejam também responsabilizados, não está isso em causa. Mas o que temos de ser capazes de diferenciar isto e depois perceber que imagem é que os Estados europeus, nomeadamente os Países Baixos, vão deixar na sequência destes ataques violentíssimos, quando das 62 detenções feitas durante a noite, sabemos que neste momento 52 já foram libertados. E isso, do meu ponto de vista, não é neste momento compreensível. Rui, penso que agora já temos condições de te ouvir com clareza. Também necessitas de fazer este enquadramento, sem qualquer dúvida relativamente aos atos antissemitas que ocorreram. Necessitas de fazer este enquadramento do jogo de futebol, do hooliganismo? Com certeza que sim, quer dizer, porque, primeiro que tudo, eu acho que as autoridades europeias e mesmo o primeiro-ministro português estão, perdoa-se a expressão, um bocadinho a emparanhar pelos ouvidos. Lá porque há incidentes envolvendo cidadãos israelitas relacionados com o jogo de futebol, automaticamente grita-se ao antissemitismo. Eu, pessoalmente, tenho dúvidas. As imagens que eu conheço, de facto, vêem-se dois tipos de imagens. Vêm-se indivíduos a ser agredidos, alguns com alguma violência, presumo tratar-se de simpatizantes do Maccabi Haifa, não?
não tenho a certeza que eles não têm qualquer tipo de identificação, vêm-se também sujeitos a arrancar bandeiras palestinianas e a entoar palavras de ordem anti-árabes, anti-palestinianas e tal. Portanto, há aqui, evidentemente, tensões que têm a ver, por um lado, com o futebol e, por outro lado, com a situação, efetivamente, da guerra de Gaza. Agora, atenção, nós não podemos embarcar na gritaria do antissemitismo por tudo e por nada, porque se formos atrás do que diz o governo de Netanyahu, toda a gente é antissemita. Eu próprio, quando critico a política do governo, a política externa do governo israelita, quer dizer, eu posso criticar, o João Antes pode criticar a política do governo espanhol, do governo português, do governo americano, do governo russo, não importa. Estamos a fazer uma análise das coisas. Se em qualquer circunstância, em qualquer momento, criticamos a política ou as posições do governo israelita, automaticamente se vem com a abertura do chapéu de chuva do antissemitismo, que apanha toda a gente. Mas nesse sentido é pouco provável que uma organização deliberada para ataque e perseguição de judeus, o primeiro-ministro israelita diz que estas agressões foram pogrom antissemita. Pois é um pogrom antissemita. Quer dizer, o mesmo governo israelita não respeita as leis da guerra em Gaza, que não respeita as leis da guerra no Líbano. A primeira coisa que há, temos um pogrom antissemita. Eu gostava de relativizar as coisas e dizer o seguinte, em matéria do liganismo e confrontos, tenho eles, política à mistura, não tenho, no futebol, tivemos, por exemplo, no Euro 2016, 1000 vezes pior do que isto, com falanges russas organizadas militarmente a bater nos ingleses, que eram hooligans, mas estavam perdidos de bêbados, um polícia francês uns tempos depois tinha sido atingido na cabeça, acabou por morrer. E estamos a falar de 300 e tal pessoas detidas durante todo o Euro 2016. Portanto, há aqui um universo que é muito complicado, em que se mistura política e se misturam hooligans. Olha, ainda nem de propósito. Em Inglaterra, quando foram aquelas atuardas sobre a identidade do indivíduo que matou uma criança numa escola, queriam fazer dele um imigrante acabado de desembarcar de um barco de borracha. Não, era um cidadão britânico, nascido em Inglaterra, filho de cidadãos naturalizados. Mas não podemos confundir um ato de desinformação com o que realmente conseguimos ver nas imagens que passou, não é, Rui? Também parece... Não é isso. O que estamos aqui a dizer é que há aqui um submundo do liganismo que é explorado por toda a gente, é explorado por todas as forças políticas e permite, portanto, que aconteçam efetivamente as piores coisas, as piores coisas possíveis. Portanto, o liganismo é um problema tremendo, é um problema que tem que ser resolvido e, de facto, quer isto seja a claque do Benfica e do Sporting a dar à pancada, quer isto meta a política por meio, evidentemente que é de criticar, é lamentável que haja pessoas mas rapidamente, estamos com pouco tempo. Haverá consequências, Rui e João? Começa, Rui, por favor, se haverá consequências do ponto de vista diplomático ou futuramente? Vamos lá ver, as consequências diplomáticas, convém recordar aqui uma coisa, quer dizer, ainda 2 dias antes tinha acabado de haver um incidente de alguma gravidade em Jerusalém, quando polícias israelitas armados entraram numa igreja que está sob tutela do Estado francês, prenderam dois polícias franceses que estavam a fazer a segurança desse local e, mais do que isso, foi de tal maneira que o ministro dos Negócios Estrangeiros, que estava a visitar Jerusalém, se recusou a ir àquele local. Portanto, em matéria destas coisas, a situação do Médio Oriente é tensa, há problemas, há críticas, há reações em todo lado. Portanto, isto tem que ser tudo pegado com pinças e não podemos, volto a dizer a expressão, perdoem por utilizar, empranhar pelos ouvidos com a história do antissemitismo. João, para terminar rapidamente. Sim, para terminar rapidamente. Em primeiro lugar, eu estou de acordo com o Rui, muitas vezes são de parte a parte, das duas partes do conflito, todos aqueles que de uma forma moderada tentam observar, analisar e por isso muitas vezes criticar posições de um lado e do outro deste conflito, acabam por ser muitas vezes vituperados e tratados de uma forma que descaracteriza a sua capacidade de análise. Eu estarei sempre do lado daqueles que são democratas e tenho de ser capaz de ouvir as opiniões divergentes. Também por isso diverjo do Rui no que diz respeito ao seguinte, concordando, temos que separar o que foram atos do liganismo, aquilo que são normalmente os cânticos, que naturalmente acabam por ser contaminados por tudo o que está aqui a passar. Também não podemos branquear que houve centenas de pessoas que foram agredidas, foram alguns esfaqueados, um foi atropelado, outro foi atirado ao rio, outro está às portas da morte. E nesse ato não havia nada de Maccabi Haifa versus
outra equipa qualquer. Mas O que havia, João, e as há aqui imagens uma série de não mentem, declarações foi- políticas, João, nomeadamente Diga. o rei Guilherme, quando diz que os Países Baixos falharam aos judeus como na Segunda Guerra Mundial, talvez seja um pouco ousado, Vai não? estar a exagerar um Não bocadinho. acho que seja ousado, porque lá está, para isso temos que estar muito bem informados sobre o que tem acontecido. Se forem pesquisar próprios órgãos de comunicação sociais internacionais e holandeses dos Países Baixos, ainda em outubro, houve notícias a saírem do facto de haverem agentes e departamentos da polícia holandesa, vou ainda chamar holandesa, lamento ser mais rápido, que mostraram que tinham dilemas morais em fazer a proteção de locais de religiosos israelitas. E, portanto, há de facto ali um problema. Eu não, neste momento, o que eu acho que nós não podemos fazer, ou não devíamos fazer, é desvalorizar e branquear isto. Nós não podemos permitir, acho eu, porque eu sou fã do desporto e acho que o desporto é uma das melhores formas de comunicação entre os povos e de garantia da paz e de encontro entre os povos, não podemos permitir, por mais oligarquismos ou isto, temos de saber dividir e não podemos permitir que haja uma contaminação por parte de tensões conflituais que transporte para o futebol, então não vamos ter só estes. Vamos ter centenas de pessoas feridas e mortes a lamentar durante estas jornadas, Muito bem. estas jornadas das competições Posso europeias. citar? E uma última nota, se me permitem, que acho muito importante, também não podemos desvalorizar essas declarações como ousadas, porque isso, do meu ponto de vista, não são. Mostra que existem pessoas que conhecem muito bem o seu país e que estão conscientes do que se tem passado nos últimos meses nos Países Baixos, a compreenderem e a perceberem que algo tem que mudar. Porque o antissemitismo Eu está digo lá. ousadas porque são feitas em cima do acontecimento e talvez não Porque contribuam foi para... por mais Deixa-me evidente. dizer uma frase. Foi por mais evidente. Nós temos que ser capazes de separar o que aconteceu. Houve hooliganismo Sim. da parte do elemento Temos que terminar, do Rui. Maccabi Haifa, mesmo Vamos João, uma deixa só- frase, houve hooliganismo. uma frase em Os 10 hooliganismos segundos. devem Uma frase ser em 10 combatidos segundos. como Posso? são. Uma frase em 10 Rui, segundos. diz. Rapidamente, Sim, 10 senhor. segundos. Mas o que houve? Então, a coisa é esta. Omer Bartov, professor emérito da Universidade de Brown nos Estados Unidos, um dos maiores especialistas na história do Holocausto, com este nome, ele é obviamente de ascendência judaica. Ele diz o seguinte: o principal indutor de antissemitismo, neste momento, é a política seguida pelas autoridades israelitas. Muito bem. Obrigado aos dois, Rui e João, antes pela vossa ajuda nesta e a vossa análise também. Boa tarde.